todos, bem-vindo ao nosso cenáculo de oração nessa sábado, Nesse sábado, dia 23, tem um tempo muito especial de Deus acontecendo, onde, mediante as entregas, há um mover tremendo de Deus acontecendo na vida das pessoas. A entrega faz toda a diferença. A entrega de Davi fez toda a diferença na sua vida. A entrega da própria Ruth fez toda a diferença. Essa entrega, ela faz uma diferença que você é incalculável. E em nome de Jesus, você precisa entregar e se limpar. Eu tenho falado muito dessa questão de limpeza. Tem muita gente alimentando em muitas fontes. Toma cuidado. Uma coisa é você ouvir uma coisa, uma pregação, uma ministração, ir visitar uma igreja, nenhum problema. O problema é as pessoas se alimentarem. No Brasil tem sei lá como que eu posso falar, mas assim, no Brasil nós temos um defeito muito grande, uma deformação muito grande. As pessoas cansarem de buscar em determinado lugar, elas vão buscar em outro lugar. O problema não são os lugares, as pessoas, mas é a pessoa em si mesmo. Porque o fato, uma coisa é fato, melhor dizendo, é fácil, é bom você ajudar outras pessoas, você talvez seja muito boa, ou você seja muito bom para ajudar outras pessoas, mas você não é boa ou bom para ajudar você mesmo. E então a gente vê muitas andanças no geral, porque as pessoas elas estão já cansadas. Mas o fato é que se você for procurar dentro daquele mover que aquela pessoa passou, muitas pessoas foram transformadas, mas ela não foi transformada. Eu creio que se tivesse outro local onde Ana deveria buscar o Senhor, talvez ela não fosse mais ali. Ela fosse buscar em outro lugar, outra resposta, outro Deus, outra direção, outro pregador, Mas o problema não era Ana, ou a igreja, Office e Finéia, o problema era em Ana, porque Deus age de forma poderosa. Se Ele usa até uma mula, então se Ele quer te abençoar, Ele vai usar quem Ele quer. Quem você talvez acha que talvez não seria usado por Deus para trazer a transformação. Estou advertindo aqui como homem de Deus, para que nós possamos não ser roubados nessa área espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Coloque sobre a tua vida o poder e a unção e a cobertura desse cenáculo. Eu coloco sobre a tua casa a bênção e a cobertura desse cenáculo em nome de Jesus Cristo. Que o mover de Deus seja derramado mesmo sobre a sua vida. Que o poder de Deus seja colocado na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada vida aqui, cada família aqui. E declaro no mundo espiritual que a bênção do Senhor vai entrar na tua vida. Quando eu falo a bênção do Senhor, eu estou falando daquilo que você necessita e Deus conhece o teu coração. Deus sabe as casas, as famílias que precisam de cura. Deus conhece, Deus sabe quais são as pessoas, famílias que precisam de libertação, que precisam de cura na alma. Mas em nome de Jesus, eu declaro esse poder transformador, libertador e curador na tua vida que vem dos céus em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus onisciente, onipresente e onipotente, Ele está com você, Ele tem poder
em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você receba essa unção, essa palavra, essa cobertura de oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu quero falar um pouquinho hoje, né, sobre algumas situações muito especiais, inclusive o nosso tema também, da nossa campanha de jejum. Tenho falado sempre alguma coisa, né, com vocês paralelamente ao tema, enfim. Mas é muito sério isso que tem acontecido nas nossas vidas. Olha que coisa tremenda, né? Quando nós nos posicionamos espiritualmente, quando eu me coloco para viver aquilo que Deus estabeleceu no mundo espiritual. Por quê? Mais uma vez vou repetir, a sua luta não é contra a sua promessa. Para de lutar contra a tua promessa. Descansa, espera, confia, se limpa. Às vezes a promessa demora por conta da nossa própria, né, contaminação, e muitas vezes eu tenho falado, às vezes não é necessário nem orar pela promessa, mas de você remover alguma coisa dentro de você ou na sua vida para que a promessa venha e se manifeste, se aloje na tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, então para de lutar, porque Jesus Cristo, ele falou, né, nos deu autoridade e autorização. Preste atenção nisso. Jesus deu autoridade e autorização para quê? Para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada, vos causará nenhum dano. É uma verdade, uma palavra que não pode voltar vazia, que ela precisa encontrar espaço na tua vida em nome de Jesus Cristo. Agora, ele não mandou lutar contra as pessoas, ele não mandou você lutar contra o teu marido. Tem gente que insiste em lutar contra o marido, insiste em lutar contra a esposa, insiste em lutar contra o filho. Eu estou lutando com esse problema do meu filho. Cuidado, a tua luta, ela foi autorizada, né? Jesus deu autoridade e autorização para você pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E o tema de hoje, ele fala justamente isso, ser fortalecido para vencer os inimigos demoníacos. Né? Os inimigos demoníacos não são as pessoas. Demônio é demônio, pessoas são pessoas. Né? Possessão é uma coisa. Você não vai lutar contra a pessoa, mesmo que ela esteja possessa. Você não vai lutar contra a pessoa. Você vai lutar contra aquele inimigo, aquela entidade que, né, está possuindo a mente, a vida, o corpo daquela pessoa. Nenhum momento na Bíblia você vê essa questão espiritual de você realmente lutar contra as pessoas. Por mais que ela tenha ali uma série de situações que ela age de alguma forma dando legalidade para o inimigo, mas Jesus Cristo, está claro isso. Ele deu autoridade, né? Ele não está falando de serpentes, cobra, ele não está falando de escorpiões, aqueles, né, bicho, na realidade, né, que tem um poder tão grande na sua ferroada, enfim, né, mas espiritualmente, que representa tudo isso, e sobre todo o poder do inimigo. Ele deixou isso bem claro, né, está em Lucas 10, 19. Então, em nome de Jesus Cristo, o tema de hoje, ele pede para que nós possamos nos fortalecer. Eu quero que você se fortaleça para vencer os inimigos demoníacos. Amém? Em nome de Jesus. E aí vem, né, Efésios 6 falando, né, quanto a mais, sejam fortalecidos. Então, nós precisamos ser fortalecidos. Paulo, vocês precisam se fortalecer, né, no Senhor e na força do seu poder. Então, eu me fortaleço, né,
no Senhor e na força do seu poder. Eu não me fortaleço com um anel no dedo, eu não me fortaleço com um tempo de casa, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, né? Revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principado, potestade. Vocês conhecem muito bem o texto, e foi exatamente isso que aconteceu com Gideão, né? Tanto é que parecia que Gideão ia ser morto antes mesmo, né? Nunca foi morto pelo inimigo durante 7 anos, mas quase foi morto pelos seus da própria casa, né? O próprio povo de Israel. Mas aquela luta que Gideão, Deus estava colocando Gideão, ele estava colocando uma luta, numa guerra espiritual, e em nome de Jesus Cristo, e é isso que você precisa, né? Ter essa condição espiritual, né? Por isso, o versículo 13 fala assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, permanecei inabalável. Olha que coisa louca, né? Depois de ter vencido, a gente vai comemorar, né? Depois de ter vencido, né? Então, o que aconteceu quando Daniel, os inimigos passaram por várias cidades, passaram por Keila, até a pessoa que ele encontrou no meio do caminho falou: não, nós passamos de uma cidade aí, metemos fogo em tudo, pegamos todas as mulheres, crianças, animais e levamos embora, tal. Quando Davi alcançou, por determinação de Deus, que ele consultou o Senhor, o inimigo estava fazendo o quê? Festa, né? Com as grandes conquistas e vitórias que eles tiveram. Foi nesse momento que Davi chegou de surpresa, enquanto ele estava fazendo festa, com certeza bebendo e fazendo tudo o que podiam fazer. Enfim, nesse momento Davi chegou de surpresa. A coisa foi tão séria que as únicas pessoas que escaparam, Davi tinha 400 homens, olha que coisa louca. 400 homens conseguiram fugir porque estava com camelos, né? Os 400 que estavam com camelos fugiu. Então, para ter ali um grupo de soldados que tinha, além de todos os efetivos ali, tinha mais 400 homens, os 400 fugiram, porque da forma como Davi entrou ali para conquistar, para destruir o poder do inimigo, realmente foi algo, né, que eles ficaram tão apavorados que aqueles que tinham camelo, ó, né? Então é muito sério isso. Agora, nós possamos entender essas situações espirituais, porque Deus nos dá poder quando nós estamos debaixo da cobertura do envio, e Jesus Cristo nos deu essa autoridade, nos deu esse envio, nos deu a cobertura. É o próprio Deus, em Efésios, fala que Deus deu a Jesus Cristo poder e autoridade, e o inimigo foi colocado debaixo dos seus pés, e essa autoridade ele também deu à sua igreja. Então ele, Deus, colocou o inimigo debaixo dos pés do seu Filho Jesus Cristo, e essa autoridade ele deu à sua igreja. Então nós temos essa habilitação no mundo espiritual. Agora, não é para você lutar contra as suas promessas. Não é para você lutar contra as pessoas. Isso é que você não conhece o meu marido, você não conhece meu filho, você conhece a minha esposa. Se você soubesse, você não estaria falando isso. Não importa, querido. Não importa. Por que Josafá teve vitória? Porque Josafá usou Efésios 6:12. Josafá usou Efésios 6, 10, 11 e 12. Ele se fortaleceu no jejum. Esther foi a mesma coisa. Esther, ela não pôs um dedo no inimigo, ou naquela questão espiritual que envolvia e que influenciava aquele Ramã, né?
E o homem era muito maligno. A própria Abigail, ela venceu também no mundo espiritual, com a sua oferta, com a sua entrega. Ela conseguiu aplacar a fúria de Davi, e aquela situação, de repente, depois de alguns dias, o marido dela faleceu, Deus recolheu, e ela teve depois o privilégio aí de ser convidada para ser esposa daquele que estava sendo preparado para ser o rei de Israel. E toda a sorte dela mudou completamente. Então, em nome de Jesus Cristo, porque ela venceu espiritualmente, ela, como diz a palavra, se fortaleceu. Amém? Em nome de Jesus, porque o Senhor, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que diz 2 Coríntios 10:4? Porque as nossas armas da nossa luta não são carnais e sim poderosas em Deus. Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principado e potestade. Jesus nos enviou para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Então, tudo que a palavra nos direciona, as pessoas fazem ao contrário. Então, querido, olha, tem pessoas que gostam de rodar a baiana, Estou falando aí porque é um termo bem popular, rodei a baiana mesmo, não sei o quê, pus o dedo na cara, falei tudo que eu tinha vontade de falar, não resolveu nada. Você vai fazer isso 200 vezes, não vai resolver nada. Mas a hora que você se posicionar espiritualmente, você vai vencer. E a forma de vencer é exatamente essa. Para que você possa viver aquilo que Deus estabeleceu como bênção na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Porque Deus já deixou bem claro, se santifica. O próprio Jacó, com todo o posicionamento que ele teve, prosperidade, Deus abençoou. Chegou um momento que ele falou assim, eu preciso de algo mais. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu não posso voltar sem essa grande bênção, sem essa grande transformação. E o Jacó, o enganador, o nome dele foi transformado. A vida dele foi transformada. E Deus mudou a sorte de Jacó para Israel. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu quero que você hoje possa receber essa porção no mundo espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Então, se posiciona, querido. Se posiciona. Porque José, ele poderia ter dado o troco para seus irmãos bem antes de seus irmãos irem procurar ajuda no Egito. Mas ele não fez isso, embora ele tinha alguns sentimentos ainda. Mesmo que doía de ver passar por aquela situação, mas José, ele não deu troco nos seus irmãos. Chega de dar troco. Se dá troco, você está plantando, você vai colher. Quando você está dando troco no seu marido, ele é a imagem e semelhança de Deus. Se dá troco na tua esposa, ela é a imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então preste muita atenção nisso. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então, não lute, aguarde a promessa, se santifica para a promessa. É como nós temos que nos santificar para o noivo, que é Jesus Cristo. Se a noiva não estiver em santidade, preparada, ela não vai subir. Não adianta. Não adianta. Não adianta isso, aquilo, outro. Jesus Cristo falou, mas vai chegar um momento que tem pessoas que falam, Senhor Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo outro, expulsei em teu nome, eu dei grandes ofertas, não sei o quê. Jesus fala, você não faz parte desse relacionamento. Você não faz parte dessa igreja. Eu não te conheço. Então, é muito sério isso. Então, não lute mais contra a tua bênção. Amém? Trabalhe sim em favor da tua bênção. Trabalhar é uma coisa, lutar é outra.
em nome de Jesus Cristo, para de lutar com relação a esta bênção que Deus colocou sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Sabe aquela coisa? Tem que acontecer, se não acontecer, tem que acontecer. Não adianta fazer pensamento positivo. Né? Não lute contra a bênção, ou pela bênção, melhor dizendo, mas lute contra o inimigo. E o nosso adversário, ele é Satanás, que anda ao redor procurando momento para nos devorar. E ele devora. Quando há brecha, ele parte para cima. Ele vem para devorar. E a brecha, muitas vezes, né, eles acharam que Daniel tinha uma brecha muito grande. Vão destruir Davi. Mas era uma brecha invisível. Parecia ser uma brecha, mas não era. E foi ali que Davi colocou todo mundo, né, numa forca, numa prisão, numa destruição, e Deus deu a ele vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o poder de Deus se manifeste na tua casa, na tua vida, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então, Moisés não adiantava lutar pela bênção. O desejo dele era libertar o povo. De repente, Deus o chama, coloca na rota do sucesso, da vitória. Dá a ele as armas espirituais e não as armas naturais. Ele não chegou ali afrontando o faraó, né? Mas ele chegou usando as armas espirituais contra os deuses do Egito. E ele venceu todos os deuses do Egito. Por isso que eu creio que quando nós oramos, nós destruímos os portais malignos. As influências, as pessoas são influenciadas por esses portais. Vão ter que se dobrar, vão acordar, vão abrir os olhos, vão enxergar que eles estão no caminho errado. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida dos seus filhos, porque tem coisas que às vezes nos causam até mesmo indignação, por ver as coisas não acontecendo, ou não chegando nas nossas mãos, como muitas vezes as pessoas têm o costume de dizer que a bênção 1000 cai ao meu lado, 10.000 cai à minha direita e na minha casa não cai. A hipocrisia é tanto, o desespero é tanto, a ignorância, a falta de conhecimento é tanto, que nós muitas vezes ouvimos pessoas falarem literalmente isso. Mesmo que elas não crêem, mas elas sentem que isso parece ser uma verdade na vida dela, e não é verdade. Nós não queremos aqui lutar pelas nossas promessas. Daniel não lutou por aquela situação, ele lutou contra o príncipe da Pérsia. E ele teve vitória. Esther não lutou contra Ramã, mas ele lutou contra o principado que agia na vida de Ramã. Ramã havia aberto um portal tão grande. Estava com a forca para sacrificar vidas, para que sangue fosse derramado. Para que aquele portal pudesse ser alimentado. Oferendas foram entregues para o portal continuar aberto. Mas o jejum de Esther, do seu povo, Mordecai, fez com que aquela batalha fosse vencida espiritualmente. E Deus deu a eles o direito de lutar e vencer, o direito de lutar e conquistar, o direito de lutar e prosperar, o direito de lutar e mudar a sorte do seu povo. Porque foi vencida a batalha espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu coloco sobre cada um que está nesse cenáculo de oração. E essa vitória, esse direito de lutar. Porque Jesus nos autorizou, nos deu autoridade e autorização para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo sem ter nenhum tipo de retaliação. Em nome de Jesus Cristo. Por isso nós vimos Esther não teve retaliação. Pelo contrário, ela viveu no gozo do Senhor.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Os deuses que Ruth servia não pôde persegui-la e retalhar e destruir a vida de Ruth. Porque quando ela sai de Moabe, ela pisa em serpentes e escorpiões. Quando ela vê uma situação de humilhação, ela parte para cima. E todo o poder do inimigo foi destruído. Porque ela poderia muito bem ser rejeitada em Belém. Mas toda a rejeição que o inimigo traz sobre a vida das pessoas foi colocada debaixo dos pés de Ruth. Ela pisou. E o inimigo não pôde causar nenhum dano, embora muitas pessoas criticaram a atitude de Boaz. Muitas pessoas acharam que Boaz estava fazendo aquilo que não era correto. Mas era um plano de Deus, porque Ruth estava lutando com as armas espirituais, mesmo tendo posicionamento no mundo material, mas com as armas espirituais. Em nome de Jesus, que ela não lutou um dia sequer contra Noemi. Ela não lutou pela sua bênção. Ela não ficou ali lutando pela bênção, pelo contrário. Ela lutou espiritualmente. Eu quero declarar o poder dessa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Seja mesmo hoje fortalecido nessa força do Senhor. E depois que você vencer, permaneça firme, inabalável, inabalável. Em nome de Jesus. Terminou uma campanha, comece outra. Está em santidade, continue em santidade. Em nome do Senhor Jesus, não abaixe a guarda, porque Satanás continua ao derredor, mas ele não vai penetrar, porque nós temos a autorização para pisar e destruir todo o poder das trevas, destruir toda a fortaleza. Eu te abençoo com o poder e a unção dessa palavra, e que assim, no nossos clamor, na nossa oração, no portal da meia-noite, dos portais durante as 24 horas, nós temos realmente não permitido Satanás possa criar forças, domínio, mas que ele possa perder forças cada vez mais e que o poder de Deus se manifeste. Em nome de Jesus Cristo, que as mentes malignas possam recuar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se não recuar, Herodes não quis recuar. Ele foi ali comido por vermes ainda com vida. Porque a justiça de Deus ela virá. Porque a vingança pertence ao Senhor. A justiça pertence ao Senhor. O juízo pertence a Deus e não a nós. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor ela já esteja sobre as nossas casas, nossas vidas. Eu te abençoo e te envio para um domingo poderoso de vitória, de bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Coloquei uma palavra hoje de uma forma bem clara. A gente procura usar uma linguagem mais simples, porque às vezes as pessoas inventam um monte de coisas aí, sabe? Enfim, o mais importante é a gente fazer aquilo que é simples, mas tem um resultado poderoso em nome de Jesus Cristo. Nós não precisamos inventar, só precisamos obedecer e fazer o que Jesus Cristo mandou fazer e dá certo. Sempre deu certo. Em nome de Jesus, porque nós vamos na força do Senhor. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que a tua casa, a tua família seja realmente abençoada de forma poderosa. A bênção está aí. O Deus onisciente, onipresente, já determinou no mundo espiritual. Procure aguardar. Salmo 41, Salmo 40, esperei com paciência, com fé, e o Senhor me abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Mesmo que laços de morte possam te cercar, que a angústia do inferno possa tentar se apoderar de você, continue posicionado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite para todos em nome de Jesus. E daqui a pouquinho
Logo em seguida, nós já vamos aí fazer a nossa oração do portal da meia-noite. Vou fechar aqui o Instagram. Vou fazer só apenas no Zoom em nome de Jesus.